força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso do BNI. O propósito aqui é fazer com que o BNI chegue mais longe, que as pessoas entendam um pouquinho do que é viver a metodologia do BNI. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga. Agradecendo hoje aqui ao Fábio Torres, diretor executivo de Sorocaba, por me ceder os seus membros, né? Deixar com que eles venham aqui também contar um pouco das suas histórias. Hoje o podcast é especial, não tem como, né? Não há como eu não começar dessa forma, porque ele não é só um membro, né, da região de Sorocaba, ele é também quem divide comigo a diretoria executiva da Mesorregião de Itapetininga, o Felipe Conduta, e também quem divide a nossa casa, né? Ele é o meu esposo, ele é o meu marido. Hoje o entrevistado é o Felipe Conduta, membro do BNI Black, equipe de Sorocaba. Seja muito bem-vindo. Eu chamo como, né? Felipe. Seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui. Para que as pessoas também escutem a sua história. Saibam como foi para você entrar no BNI, estar no BNI, viver o BNI. Gostar tanto do BNI, né? Que resolveu ser alguém que também lidera como diretor executivo o BNI. É um prazer receber você hoje aqui. Obrigado pelo convite. Desde que eu escutei, né, o projeto do podcast, sempre foi muito legal, né, escutar as histórias, e espero contribuir aqui um pouquinho com a minha história. O Felipe, além de tudo que eu já disse, né, ele também é a pessoa que revisa nossas legendas. Então, como a proposta é chegar cada vez mais longe, e por isso legendamos em inglês, ele é quem fica responsável por fazer isso, né? Então, ele faz essa revisão das legendas para nós. Muito obrigada também pela sua participação no backstage desse podcast, né? Que é muito importante. Mas, falando um pouquinho do BNI, é isso que a gente veio falar aqui. Me fala da pergunta tão temida, né? Para todos os membros, né? Quando chegam na equipe, eles têm um pouquinho de medo, porque às vezes não estão tão acostumados a falar em público. Por que BNI? Bom, o BNI... a gente foi muito interessante, eu acho que o momento, né, da nossas vidas, que o BNI apareceu, né, pra gente. Tínhamos mudado recentemente para Itu, né, começando um novo negócio, que é da Papa Rica, de comida congelada. Então, não conhecíamos ninguém, e foi através da Ju Robert, né, que conhecemos o BNI. E naquela época que me chamou mais a atenção foi a questão realmente do valor, né, do Givers Gain, de ajudar o próximo, né, e principalmente, né, que é um dos benefícios do BNI, de não ter a divisão, né, de ter que dividir comissões ou pagar comissões por um negócio recebido, né, é algo que para mim deu um estalo, assim, que é algo muito difícil de ser visto no mercado corporativo, né, que é onde eu atuava e voltei a atuar, né, atualmente. E algo que eu via, né, meu pai fazer, de ajudar, né, dar oportunidade para outros, inclusive, né, em alguns momentos passar negócio para outros, sem nunca pedir, né, nenhuma remuneração por isso, né. E quando eu conheci o BNI, que eu vi que, né, era assim, parecia né, sair do oásis e ter, nossa, realmente existe isso, né, no mundo empresarial.
E lembro que a gente duvidou que isso fosse possível, né? Verdade, com certeza. Então foi muito interessante, né, ver isso e ver toda a forma, né, estruturada da metodologia, o que, né, para mim associa muito, né, eu na minha cabeça vou fazendo muito comparativo em relação, né, do sucesso do meu pai, né, no mercado com a forma, né, da metodologia do BNI, dos valores, né, e eu vejo, antes sem saber tão claramente o porquê, né, mas eu vejo que várias ações, né, tanto como ajudar, dar oportunidades, né, apoiar outras pessoas, né, você acaba recebendo de volta, né, e eu, na trajetória profissional do meu pai, eu vi muito isso, né, refletindo no momento. Não tinha associado a isso, né? Mas agora, conhecendo bem o BNI, eu vejo isso muito claro. Eu lembro que você ficou muito confortável, né, com as reuniões e com a metodologia, e lembro de ser uma fala dentro da nossa casa, que era como se fosse extensão, né? Aqueles valores ali eram como se a gente vivesse a extensão da nossa casa, porque a gente realmente acredita que a gente só cresce se a gente ajudar quem está próximo. Sim. Que se a gente não tiver o pensamento positivo, dificilmente a gente também tem abundância, né? E que a gente precisa mensurar o que a gente faz, né? E sem comissionamento. Sim. Então, eu acho que por acreditar em tudo isso foi que a gente conseguiu se adaptar muito bem. E que a gente também sempre falava, né? Principalmente no início, que é uma filosofia de vida, né? Sim. Que era uma coisa que a gente fazia já, né, naturalmente, a questão de ajudar as pessoas próximas, dar apoio. E então a gente já tinha isso, né, na prática, na nossa vivência, na sua família, na minha. Mas no BNI tem né, em forma de metodologia estruturada e tem toda essa parte do acompanhamento das métricas. Né? Era sobre isso que a gente falava, né? Que faltava era só a metodologia, né? Porque de verdade a gente já na prática fazia aquilo que o BNI prega, né? Ajudar o próximo, entender que é colheita, né? Na verdade é plantação, né? Não é caça. É você entender que você precisa plantar para poder depois você colher. Que não inverta, não tenta inverter essa ordem, porque dificilmente vai dar certo. Talvez às vezes dá um curto prazo, mas se você quer algo sólido, né? Como construir relacionamentos, né? Médio e longo prazo, a gente precisa entender que a gente primeiro planta para depois colher. E o BNI trouxe isso realmente para a vida da gente. E eu sei que nunca mais eu esqueço da Ju, lá naquela feira, Sim. em que ela chega pela primeira vez e a gente escuta falar do BNI. E a gente até pensa nisso, né? Isso acontece, né? E o Felipe, com toda a experiência que ele tem de corporativo, ele dizia, não. Logicamente que existe comissão. Não, dentro do BNI não existe comissão, né? Eu sei que você exerceu o cargo de liderança dentro da equipe, né? A equipe Providência, BNI Providência, que foi quem lhe acolheu. Me fala um pouquinho como é ser vice-presidente, porque eu sei que você foi apaixonado por essa função, né? Inclusive está à disposição, né, para próximas, né? VP, ele adora. Enquanto muitos dizem que trabalha muito, ele realmente tirava de letra. Eu fui e continuo sendo, assim, né? Das funções do trio, né, que é formado pelo presidente, vice-presidente, secretário tesoureiro. Eu acho que o vice-presidente é aquela que, para mim, é mais natural, né? Mas mexe muito com, né, os relatórios, com os números, o acompanhamento, né, da metodologia. Foi muito gratificante, foi muito interessante ter essa função junto da equipe do Providência. Né, a Rosana como diretora, consultora, que deu muito apoio. Então foi uma época muito legal, muito boa. Você acredita que participar de trio de liderança ou de coordenação faz com que a gente aprenda mais sobre a metodologia? Com certeza, porque tem os treinamentos, né, que são feitos para você poder assumir o cargo de liderança. Então, só aí você acaba tendo vários aprendizados. E na prática, né? Eu acho que a questão de você ter que se relacionar e fazer cumprir a metodologia com empresários que muitas vezes, né, tem um perfil um pouco mais
mais duro, né? Mais difícil de aceitar, né? Não é porque você está falando, pedindo que vai ser feito, né? Tem que ter uma parte do convencimento, que são coisas que você aprende na prática, né? Você pode fazer vários treinamentos, mas se você não pratica, não lida, né, com vários perfis diferentes, você não vai saber fazer, né? Então, a prática ensina muito, com certeza. E você acredita que esses treinamentos, né, essa preparação que a gente tem dentro, né, de assumir um trio ou de fazer parte de uma coordenação, isso você leva para dentro da empresa? Com certeza. 100%, de novo, porque é a vivência, né? A vivência da prática. Então, da mesma forma, né, que dentro das equipes do BNI você se relaciona, né, com os membros, né, que são empresários, dentro da empresa você tem as equipes, né? Então, da mesma forma, em termos de, né, novos projetos, ou criação de produtos, ou do processo, né, propriamente dito, das atividades da sua empresa, você, né, os aprendizados dos treinamentos, a vivência em lidar com, né, pessoas de diferentes perfis, certamente você leva isso para dentro da sua empresa para ter uma performance melhor, né, uma agilidade maior, né, porque se você tem a expertise, né, de como lidar com diversos perfis de pessoas, acaba, né, você conseguindo tirar o melhor proveito da sua equipe com um melhor rendimento. Sim, se a gente pudesse dizer algo para os membros que hoje escutam a gente, seria aproveite da metodologia, né, dominem essa metodologia e leve-a para dentro da sua empresa. Leve-a também para dentro da sua vida, né? Porque eu acho que em vários valores que a gente tem dentro do BNI, se a gente de fato faz com constância, utiliza desses valores dentro da nossa vida, as coisas mudam. Sim. Né? Aí a gente viu isso na prática dentro da vida da gente. As coisas elas começam a mudar. Se a gente pudesse dizer assim, qual o valor que fez o Felipe lá atrás dizer sim, eu me encantei por isso aqui quando eu assisti essa primeira reunião e eu acho que eu vou fazer parte dessa história aqui. Essa pergunta é sempre interessante, que muita gente, né, que participa aqui do podcast, conversando, sempre fala, né, que o valor de entrada acaba sendo e depois com o tempo vai mudando, né? Então, lá no início, sem dúvida, foi o Giver's Gain, né, com o benefício de não ter pagamento de comissões, né? Sem dúvida foi o que me fez, né, ficar apaixonado pelo BNI e fazer parte do BNI. Hoje em dia, na prática, né, em relação né, ao trabalho, né, de levar para a empresa, eu acho que tem um peso muito grande a parte de atitude positiva, né, de mesmo que às vezes, né, tenha melhorias no processo, olhar com um copo meio cheio, né, e não o que a forma negativa, né, do Sim. que tem que ser melhorado. Sim. Ou de, né, dependendo da situação, procurar culpados, e sim como podemos melhorar juntos, né, em forma de equipe, para que a empresa melhore, né? Então, para quem está ouvindo a gente não acha que isso é sempre muito fácil de ser feito, né? A atitude positiva ela é muito fácil quando as circunstâncias favorecem, né? Mas vamos levar para a prática, né? Quando um membro não favorece, no sentido de ele não está alinhado com a metodologia, ele anda se afastando da metodologia. E ainda assim, a gente precisa usar da atitude positiva, né? O VP é um detentor da metodologia, né? Está lá dizendo, né? Quando a gente se apresenta, que o VP ele precisa preservar a metodologia dentro da equipe. Como VP, né? Como é que você faz quando você vê que um membro está se afastando da metodologia? Eu acho que, né, sempre tem o feedback é sempre importante, né? Então, pegar situações específicas, né, com exemplos, né, concretos de fatos, né? E individualmente conversar, né? Passar o feedback do que pode ser melhorado, né? Ver também, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a vida pessoal da pessoa, né?
E às vezes um problema na vida pessoal faz com que esse membro não esteja tão atuante, né, não esteja usando tanto a metodologia. E, né, sem você ter essa informação, você acha, né, que está se afastando, mas tem um motivo, né, importante na vida pessoal, ou às vezes até dentro da empresa dele, que acarreta isso, né? Então entender um pouco também, eu vejo a situação, né, desse membro, da vida dele, e aí passar feedback, ver pontos de melhoria, dar conselhos, né, Sim. para que melhore a metodologia. Além de ser vice-presidente de equipes, eu sei que hoje você também exerce a função de embaixador de uma equipe na equipe BNI Pride, de Itapetininga. Me fala como é que é esse desafio. Eu acho que embaixador é gostoso ser embaixador, não é? Eu acho, é gostoso. O embaixador é bem legal porque você acolhe novo membro, né? Você dá aquele primeiro suporte logo que o membro, né, fecha com o BNI, o direcionamento inicial, dá o suporte, né, no início da jornada dele do BNI. Então é muito gratificante que você, né, cria relacionamentos e ajuda, né, faz a parte do Givers para que eles se empoderam, né, o mais rápido possível da metodologia. Claro que tem todos os treinamentos, né, tem toda a parte de mentoria para ajudar, mas, né, o membro sabe que ele tem um apoio para ver sempre que precisar, a gente faz o acompanhamento. Então é bem gratificante, muito bom. E o desafio de ser diretor executivo de uma região? Me fala como é. Porque eu sei que eu fui só construindo passo a passo, né? Vamos falar primeiro do VP, vamos falar depois do embaixador, e agora me fala do diretor executivo. Também é um desafio bem interessante, né? E bem abrangente, né? Porque tem tem as equipes, né? A equipe ativa existente. Então, né, na região de Itapetininga a gente tem a Pride, né, que precisa crescer, precisa, né, tá avançando, usando a metodologia, né, que estamos tendo um resultado bem legal, bem interessante, e ao mesmo tempo cuidar da região, né, que a região de Itapetininga possui, né, 40 cidades, e desenvolver, né, oportunidades para empresários, né, dessas 40 cidades, trazer oportunidades, né? Então é um desafio bem interessante, né? Estamos tendo a criação de uma nova equipe, né, que é o BNI Stone. Então, novamente, é aprendizado que a gente vai tendo na prática, né? E vendo ver o avanço, né, o crescimento, o desenvolvimento, né? É muito interessante, muito gratificante. O que é que fez você topar, né? Entrar nesse novo negócio? Porque não deixa de ser um negócio, é uma empresa, é uma nova empresa, BNI é empresa também. E eu lembro que quando eu falei para você sobre essa possibilidade, né? A gente tinha outra cidade em mente e depois fechamos com Itapetininga. O que é que fez? O que é que motivou você naquele momento? Bom, eu falo sempre, né, que falar do BNI, eu sou suspeito, né? Todo mundo que vem para perguntar do BNI para mim, eu sempre começo respondendo, né, que eu sou muito suspeito para falar do BNI, que desde o início, né, a parte de valores sempre esteve muito alinhado, né? E pra gente, né, o BNI ajudou muito, não só na parte profissional, né, mas até pessoal. Então, se a gente for ver a nossa rede, né, de amigos, parceiros que a gente tem na cidade de Itu hoje, tranquilamente foi o BNI, né, com poucas exceções. E por que não, né, isso chegar e mais empresários, né? Algo que a gente sempre conversa também. Como que pode, né, o BNI ter muita gente, muitos empresários
que não conhece o BNI, né? Que nunca ouviu falar no BNI. Nós mesmos, né? Até 2021, mais de 20 anos, né? Com vida profissional, corporativa, a gente nunca tinha escutado falar no BNI, né? Então, isso, né? Juntado com também a sua paixão sobre o BNI, né? É um desafio, né? Interessante. Acho que também o BNI ajuda, né? Os outros negócios, né? Então, tanto a Papa Rica, né? Que é de comida congelada, né? Tem a Conduta Plus, que é uma corretora de seguros, que também é uma das estratégias em termos de crescimento. Então, vai se juntando, né? E uma apoiando e ajudando o outro negócio. Eu acho que se fosse para resumir em uma palavra do porquê que a gente entrou nessa jornada, nessa nova jornada na vida da gente, eu diria incômodo. A gente se sentia extremamente incomodado. Eu lembro dessas conversas da gente. E em saber que tinham pessoas que não conheciam o BNI, né? Porque a gente achava que era uma ferramenta tão boa para a empresa da gente que a gente pensava, como que as pessoas não escutam falar? Ser membro ou não, ir a uma reunião ou não, são escolhas, né? Cada um faz as suas. Mas não conhecer, não ter ouvido falar, isso deixava a gente incomodado, né? Sim. E eu acho que foi isso que fez com que a gente tomasse a decisão que a gente tomou. E cada vez, né, que a gente vai conhecendo, né, histórias de membros que tiveram a vida transformada, né, no desenvolvimento da empresa, né? Sim. É sempre muito, muito legal, muito gratificante e traz força, né? Hoje eu me peguei pensando quantas pessoas têm a sorte de viver o que a gente vive. Porque quando uma pessoa ela passa o dia trabalhando na loucura que é a vida, porque eu sei que é para todo mundo, ela às vezes não tem a experiência de viver o que a gente vive no nosso dia a dia, que é esse sentimento de gratidão em ver vidas transformadas através do BNI, né? Eu sei que as pessoas, às vezes, na loucura de vida, de ganhar mais dinheiro sempre, né? De ter mais coisas sempre, às vezes deixa de olhar para o próximo, né? Como próximo, e não consegue ver a vida dessa forma. E como somos, né? Abençoados, eu acho, não vou dizer sortudos. Abençoados, porque viver isso realmente é um privilégio. Sim. Né? Ter as empresas, a gente toca as empresas, mas a gente saber que através do trabalho que hoje a gente desenvolve, a gente tem a possibilidade de transformar vidas, já é muito gratificante. Mas a gente escutar dessas pessoas que de fato isso acontece é outro nível, né? Com certeza. Né? Eu sei que a gente deita com a cabeça feliz no fim do dia, né? Muito. Eu tenho certeza disso. E tem a questão também que sai até um pouco do profissional, né? Se a gente pegar a situação lá do Rio Grande do Sul, né? Dos alagamentos, e ver, né, todas as equipes lá do Sul, as ações que eles estão fazendo, né? A força deles de divulgar dentro da rede do BNI, né? Tanto que precisa de ajuda, fazer a prestação de contas, né, que a Fabi Carvalho faz, de todas as doações, né, que todo o grupo tem feito lá para Porto Alegre, né, a Fabi e o Thiago como diretores executivos da região, liderando o processo, indo para a linha de frente para ajudar como né, ajudar lá nos armazéns, né, nos centros de distribuições. No centro de distribuições. Né, eles também chegaram a ser atingidos pelo alagamento. Então, assim, muito legal ver essa força, essa união, né, de ajudar, né, todos que foram impactados, não só do BNI, né, membros e familiares do BNI, mas também a população de uma forma geral. Né? Mas você esperaria diferente? Não. Eu também ia dizer a mesma coisa. Mas é ver na prática. Sim. Sim. Não, mas que, é porque o que às vezes esperado, a gente perde né? um pouco desse olhar diferente, né? Como a gente está acostumado a lidar com os diretores executivos. E a gente vê que eles transformam a vida das pessoas, porque a gente está com eles, a gente escuta essas histórias, né? Eu tenho um receio de me acostumar também com coisa boa, porque a gente acostuma.
né? E perder essa emoção que eu pude sentir hoje vindo para cá dentro do carro, né? De receber uma ligação, receber uma mensagem de um membro e dizer assim: vocês transformaram a minha vida, né? O BNI transformou a minha vida e eu estou mandando essa mensagem para dizer a você muito obrigada por ter insistido em que eu entrasse para uma equipe, né? Eu tenho medo um pouco de perder esse olhar, sabe, com o tempo. Não, é que não pode deixar cair na rotina, né? É. E eu acho que se você olha individualizado, né, para cada caso, para cada membro, eu acho que fica difícil perder, né, a essência, né? Quais são os projetos? Eu estou fazendo perguntinhas diferentes hoje, né? Vocês notaram, né? E eu não combinei com ele que eu ia fazer essas perguntinhas, mas faz parte, né? A gente já conversa sobre isso o tempo todo, toda hora dentro de casa. Então vamos perguntar algumas coisas diferentes. Quais são os próximos projetos para o BNI? Eu acho que chegar em mais cidades, né? Que hoje não tem a oportunidade de ter um grupo do BNI, né? E transformar mais vidas, né? Trazer mais oportunidades para os comércios locais, né? Sim. A gente vira e mexe escuta, né? Porque né, o pessoal de tal cidade gosta de consumir fora, né? E não da cidade. Principalmente você bate muito nessa tecla, né? Quando faz as palestras, conversa com o pessoal. Não, precisamos consumir da cidade, né? Sim. Para apoiar, né? Se você quer que o pessoal da cidade consuma de você, Parem de comprar pela internet. né? Consuma dos empresários locais, Sim. né? Então, Sim, é algo que eu falo com frequência, realmente. Não tem como o comerciante da cidade sobreviver se você que é morador da cidade não o ajudar, né? E aí a gente entra naquela máxima, como que eu quero que a minha empresa cresça, mas eu não penso na empresa do próximo. Isso é o BNI, sim. né? E acho que foi isso que encantou a gente lá atrás. Então, dos valores, você me falou do Givers Gain. E atitude E positiva. a atitude positiva. Mas se você pudesse me dizer um que você vê com frequência ele sendo aplicado dentro da sua empresa. E eu, quando eu pergunto, é para que vocês tenham uma ideia do quanto que a gente utiliza da metodologia dentro da nossa própria empresa. Tem mais de um, né? Mas eu acho que a parte de construção de relacionamentos, eu acho que é um diferencial, assim, né? Você ajudar, né? Ter esses relacionamentos fortes entre os membros da equipe. Inclusive, quando eu falo equipe, né? Equipe, falando da empresa como um todo, né? Porque às vezes tem várias áreas. E dentro da área o pessoal se dá bem, mas começa a ter conflitos com outras áreas, né? Então acho que essa parte de construir relacionamentos dentro da própria área, mas também entre áreas diferentes, é algo que traz um benefício muito grande, né, em termos de resultado e de eficiência. Algo que eu posso acompanhar e acompanho com muito orgulho de trajetória é a construção de relacionamento da família dele com o mercado de seguro. E que ele falou aqui só sobre construir relacionamento entre equipes, né, dentro da própria empresa, mas o pai do Felipe é uma pessoa que ele construiu um relacionamento de uma vida, né? São 50 anos trabalhando com seguro. E eu pude acompanhar em várias viagens que a gente faz o quanto que essas pessoas têm, né, o pai dele como uma pessoa querida, uma pessoa de referência, né? E isso foi construção de relacionamento. Então, eu sei que ele cresceu vendo esse tipo de valores e se espelhou muito nisso. Por isso que, quando a gente conheceu o BNI, a gente ficou, de início, incrédulo. Porque como que isso acontece? Como que isso já acontecia? A gente não sabia disso. Acho que essa foi a primeira pergunta que a gente se fez, né? Como que a gente já não sabia disso? E depois de entrar e se tornar membro, o incômodo. Como que as pessoas não sabem disso, né? Então, acho que é justo pontuar aqui essa construção de relacionamento. Esse é um dos pontos, né, que eu comentei, né, que eu vejo no BNI, a gente é muito bem estruturado. E são pontos que eu vi, né, meu pai fazendo na prática. E teve o sucesso que teve, né, profissionalmente falando.
E realmente, assim, ele... Sou suspeito também, assim como sou suspeito de falar do Beni, sou suspeito de falar do meu pai, que não conheço outra pessoa igual ele em termos do sucesso que ele teve no mercado, de ter não só as seguradoras, né, que é um prestador de serviço, mas inclusive concorrentes vindo, elogiando, falando, e realmente, genuinamente, né, falando, e o reconhecimento de clientes, de mercado, e não à toa é muito gratificante, né, tá com a Conduta Plus no mercado, construindo, né, crescendo o legado que ele construiu em 40 anos. É fantástico acompanhar tudo isso. É muito bonito de se ver. É muito importante a construção de relacionamento. A gente fala muito sobre isso dentro do BNI. E eu sei que uma das perguntas que muitos membros me fazem é: quando é que eu começo a ter uma rentabilidade, né, dentro do BNI? E a gente fala muito sobre o VCR, né? Visibilidade, credibilidade, rentabilidade. E se você for olhar, isso só vai vir se houver antes uma construção de relacionamento. Então, construção de relacionamento vai ser base para que você consiga a visibilidade, se torne credível e daí sim consiga fazer com que sua empresa tenha uma rentabilidade vinda através do BNI. E eu sei que a gente não pensou muito quando a gente entrou em rentabilidade. Sim. Eu lembro que a gente precisava de visibilidade. Sim. Porque éramos novos na cidade, não conhecíamos ninguém e a gente estava levando uma nova empresa. Porque essa empresa também ela não era conhecida dentro da cidade de Itu. E a gente apostou na empresa, levou para lá, mas a gente precisava agora se fazer conhecer, né? E foi o motivo forte que fez com que a gente entrasse na época. E hoje temos uma rede de relacionamento, construção de relacionamento novamente, né? Incrível, dentro da cidade de Itu, né? Construída com muita honestidade, né? Como tudo que a gente faz. Eu queria agradecer a sua visita aqui, dizer Obrigado. Que é uma felicidade imensa saber que depois disso aqui a gente ainda vai para casa, porque eu tenho orgulho da pessoa com quem eu tô. E dizer que é muito satisfatório dividir com você essa jornada dentro do BNI. Eu fico muito feliz, porque não haveria outra pessoa, se eu pudesse escolher novamente, não só, né, para dividir a minha vida, a dos meus filhos, a dos nossos filhos, mas para dividir esse propósito que é estar dentro do BNI. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. E é uma honra ter você do meu lado também. Né, o caminho é árduo, não é fácil, né? A gente falando aqui parece que é fácil, é tranquilo. Ainda mais a gente com 5 filhos. Sim. Né? Mas ter você do meu lado faz ficar bem mais leve. Obrigado. Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Curtam, compartilhem, comentem. E depois disso tudo, transformem a vida das pessoas. Comecem às vezes perto e depois você vai estar alcançando lugares mais longe onde você achou que nunca chegaria. Muito obrigada e até o próximo episódio.